Então, a pastoral litúrgica cuida ou inclui dos cuidados com a preparação, realização e avaliação das celebrações. Toda celebração tem um antes, um durante e um depois. Não sei se eu acho que vocês estão se preparando para isso, né? Não sei como é que se faz aqui, né? Então, por exemplo, o mês de setembro. Então, reúne-se as equipes para a gente, ou antes, para a gente saber o que vamos fazer em setembro. Quais são os temas? Claro que o tema central é o mistério pascal, mas do que se trata o 23º, 24º, 25º domingo, os domingos de setembro. Então, cuidar, esse verbo é muito forte, e preparar a celebração. Quem cuida e prepara, a celebração não fica espontânea. E sabe o que cada um vai fazer. E não precisa falar para o ministro, olha, você vai naquele canto agora. Então, antes da comunhão, fica cochichando assim, fica que nem time de futebol. A hora que você entra, você já sabe aonde você vai. Essas coisas todas são belezas da liturgia. Você sabe quem vai levar a cruz. E você sabe onde vai pôr a cruz. Né? Nada de pastoral do laço. Pegar na porta. Laça. Você quer fazer a primeira? Quer fazer a segunda? Quer fazer o salmo? Quer levar a cruz? Isso mostra que não tem o quê? Preparação. Isso mostra que não tem o quê? Nada de liturgia do bom pastor e nem do samaritano. Não tem mistagogia. Falta isso. Não tem comunidade, gente. É técnica. E técnica não é liturgia. Liturgia é mais do que a gente já viu aqui hoje, não? Né? Então, preparar, realizar e depois a gente se avalia. O que não deu certo? Como a gente pode melhorar a celebração? Puxa, a gente não tinha pensado, mas saiu tão bom aquele... Vamos tentar fazer isso nas outras missas? Deu certo naquela missa. Olha, a avaliação é fundamental, não é? Antes, durante, o que vai acontecer e avaliar aquilo que aconteceu. Mas para isso, é isso que vocês estão fazendo. Parabéns, não é? Formação. Às vezes é difícil, né? Vocês estão cansados, calor, né? Aguenta esse cara falar o tempo inteiro. Formação. É preciso formação. E formação não é só litúrgica, bíblica, teológica, para a gente ser uma liderança de fé. Por que o cristão é tímido? Porque ele não sabe dialogar com a ciência hoje. Não sabe dialogar com a cultura. Aparecem todos esses temas, aí a gente se encolhe. Ou então parte por uma atitude moral. Não está tentando convertir com a atitude moral. Pega a palavra de Deus, enfrenta a partir da palavra de Deus. Essa questão do gênero, essa questão toda que dá aí hoje, formas que se diz de família, que não é família, é contrato. Ou é para quebrar. Então o senhor não tem caridade? Eu vou ter caridade com todos. Porém, Jesus Cristo pensou dessa forma. Eu não tenho que ter medo de falar aquilo que Jesus colocou. A gente tem receio, tem medo. Ai, vai se melindrar. E os outros não melindram a gente? Não oprimem a gente com tanta besteira que a gente ouve, gente? Agora, a gente só não parte, não é para ofensiva, para um diálogo mais sério, porque nós não estamos preparados. Então a gente deixa acontecer. É isso aí, né? Formação. Né? E depois a organização na paróquia, vocês têm aí, a Alda é a chefe de vocês, aí, né? A coordenadora, né, Alda? Então, coordena, organizando as celebrações, os ministros, os comentários, os leitores. Então, tudo isso é importante para ter beleza, ter preparação. Mais do que nunca em nossa igreja no Brasil, importa priorizar a organização e a formação das equipes de liturgia em todos os níveis. Sob orientação dos bispos, primeiros responsáveis pela animação litúrgica,
ou depois os padres e agentes de pastoral, de modo a contemplar a celebração, formação, enculturação. Significa assim, ó, isso aqui é complicado só para a gente entender, é como que você vai trabalhar a palavra de Deus nessa comunidade do Menino Jesus de Praga. Por exemplo, a maneira de eu falar na catedral é de um jeito. Você tem um povão lá de passagem, você tem um povo, e também tem cada missa tem um estilo a catedral. A missa das 7h30 da manhã, no domingo, é mais senhoras. A missa das 9h30 já é mais um público seleto. Das 11h30, o outro público mais ou menos seleto. À tarde, é as pessoas que não conseguiram participar de manhã. Ou pessoas que passam. Estou passando pela catedral, tem missa aqui, eu já fico por aqui mesmo, sabe? Então, a pastoral da catedral é mais complicada porque não tem comunidade. É uma paróquia de passagem. Né? Por exemplo, sabe qual é a maior missa da catedral? Meio de 15 de sábado. Aliás, as missas de meio de 15, eu estou celebrando a meio de 15 todos os dias, mas eu estou achando assim, eu acho que talvez pelo pregador, que sou eu, não. Lota, nós tivemos que aumentar o número de ministros, porque as pessoas, elas estão ali no comércio, a horário de almoço, participam da Eucaristia e voltam para o trabalho. Mas está assim, como se fosse domingo, meio de 15. Impressionante. Durante a semana. Estou com 8 pontos de comunhão. Né? Então, veja, é diferente da missa que eu celebrei agora, às 18h15. É um pessoal mais, assim, de 7º dia, né? Mais que manda celebrar pelas pessoas falecidas. É um grupo menor. Né? Então, isso é enculturação. Quer dizer, como é que você coloca a palavra de Deus naquela situação? Para que a palavra de Deus seja entendida, vivida. Né? Vamos lá? Espaço litúrgico. Eu gosto tanto dessa parte aqui. Né? A articulação, que haja uma harmonia em todas as pessoas que servem na liturgia. Né? A música é importante. Olha, numa equipe de liturgia tem 3 componentes. Liturgia, quem vai cuidar das leituras, os comentários, quem vai elaborar as preces, né? Porque eu espero que vocês não usem as preces do folheto, porque usar as preces do folheto serve para o Brasil inteiro. Né? Então a gente faz o quê? Usa o folheto, como dizia o Padre Bush, não como uma ferramenta. Né? O folheto não pode ser alguma coisa assim absoluta. Então, as leituras, tem oração eucarística, muito bem. Agora, introdução das leituras e as preces, eu tenho absoluta certeza que a comunidade pode elaborá-las com a resposta do folheto. Né? É isso que é enculturação, quer dizer, tornar aquela palavra presente naquela comunidade. Aí, então, liturgia. Segundo aspecto, a música tem que estar integrada com a liturgia. E o espaço litúrgico, o que é o espaço litúrgico? São aquelas pessoas que não gostam de ler, não gostam de cantar, mas têm uma sensibilidade para pôr uma flor num vaso que eu não tenho, que você não tem. Então, ela pega um vaso, pega a flor, o vaso fica lindo. Espaço litúrgico. Aonde a gente vai colocar um vaso? Qual o símbolo que nós vamos colocar no presbitério? Espaço litúrgico. Como é que o espaço litúrgico vai se compor? Gente, a pior coisa que existe na nossa igreja, olha, tempo do advento, Natal, depois tempo comum, depois quaresma, depois Páscoa, depois tempo comum de novo. Nada muda. O povo entra, nada mudou no presbitério, com todas as simbologias da liturgia. Né? Às vezes, na Páscoa, você tem uma grande simbologia que é o Círio Pascal, fica num canto. Espaço litúrgico se integram os símbolos da liturgia. É isso aí. Para frente. Pastoral litúrgica é a ação do bom pastor na igreja, é a ação de Cristo em sua igreja, trabalhando nas pessoas, projetos,
moldando as forças do Espírito para que as nossas vidas sejam um culto perfeito e agradável ao Pai. Nós já falamos. Está sendo traduzido aí, não é? Naquilo que a gente já colocou. Vamos lá? A liturgia não é tudo, exatamente. A liturgia não é tudo, diz lá o documento da Sacrosanto Concílio. Para ver, a liturgia, não é? Ela não se esgota. A liturgia, veja como a Sacrosanto coloca no 10. Ela é cume e fonte da vida da igreja. Cume. A liturgia, cume, é o elemento mais alto. Fonte é onde toda a ação da igreja se abastece. Olha que importância que quem trabalha na liturgia, dos ministros, todos, não? Olha só, né? Mas ela não é tudo. Ela precisa estar articulada com a catequese, por exemplo. Com outras pastorais, por exemplo. Tá? A realidade que o esquema, né? A realidade que nós devemos contemplar, né? A realidade que nos interpela, discípulos missionários numa igreja em estado de permanente missão, as exigências, palavra, liturgia e caridade, formação e espiritualidade, pistas de ação para a missão evangelizadora. Então, esse esquema está presente nas diretrizes da Igreja do Brasil. Então, isso aqui também deveria ser alguma coisa que deveria orientar os ministros, as pessoas da liturgia. Não é? Quais são essas coisas? Por exemplo, a realidade que nos interpela. Quem daqui já não rezou hoje pelo terremoto do México? E por outras catástrofes, né, que acontecem no Brasil. Não vou nem citar para não perder tempo, né? Então, colocar a realidade dentro do contexto, né? Aquelas exigências da palavra, liturgia e caridade, tríplice unus, né? Como é que eu trabalho a palavra, como é que eu trabalho a ação litúrgica e como que a comunidade de amor se apresenta, né? Comunidade de amor que celebra na fé. Daí então, aparece na minha equipe a formação dos elementos. Outra coisa séria, a espiritualidade. Eu posso falar uma coisa? Porque ai meu Deus, está gravando, né? Sabe qual para mim o aspecto mais sério? Pode gravar. Sabe para mim qual é o aspecto mais sério hoje? É a falta de espiritualidade. Isso, exatamente. Quer pelo padre, quer pelo diácono, quer pelo ministro, quer pelo padre. Entendeu? Tudo é feito na base da... Não tem mais unção. O Padre Bush, nesse ponto, foi meu grande professor. Né? O Padre Bush dizia sobre ele usava essa expressão da unção. Né? Ou seja, se eu participava de uma isca com o Padre Bush, por exemplo, você entrava, ele colocava você dentro dele, né? Mas ele tinha algo para oferecer. Ai, Jesus, quem preside uma celebração da palavra, leiga, gente, isso é muito sério. Espiritualidade, vida espiritual, né? Isso aí está saindo do dia a dia, a espiritualidade desapareceu, não vai cair, essa falta vai cair, vai acabar caindo aqui mesmo. Nós tomamos reboque do que está acontecendo na rua. É verdade, né? Dom Pedro Casaldáliga, que é um bispo que todos vocês conhecem, super politizado, né? Ele foi chamado. Quem contou foi o próprio Frei Faustino, contou numa reunião de liturgia. Eles chamaram o Dom Pedro para um retiro. E os padres pensavam então que ele ia estraçalhar na parte política, na parte tal, né? Ele defendia lá os excluídos da região dele lá, né? Foi o retiro que os padres mais rezaram.
E ele tem uma expressão assim: padre ou agente de pastoral que não tiver, além da missa, pelo menos 30 minutos por dia de oração, não é palavra minha, aspas, hein? É do Pedro. Quem não tem pelo menos por dia 30 minutos de oração, de leitura da palavra de Deus, não pode ser chamado de agente de pastoral. Essa questão da espiritualidade, hoje, eu acho que é muito importante. Para a gente entender a mistagogia. Se for para fazer tecnicamente a liturgia, pode fazer sem espiritualidade, né? É plumas e paetês, pode fazer, né? Agora, para ser a pertença à igreja, expressão da igreja, vamos lá? Então, a liturgia supõe iniciação à fé. Antes que os homens possam achegar-se da liturgia, faça-se mistério que sejam chamados à fé, à conversão, pelo anúncio da palavra. Veja só, esse Sacrosanto Concílio, número 9. Pode passar para frente. A pastoral litúrgica cultiva a iniciativa de Deus. Essa aí que é aquilo que... vamos ler junto. É do Papa Bento. Essa é bonito. Todos juntos. Quer ser cristão? Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas através de um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida e com isso uma orientação decisiva. Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Encontro com a pessoa de Jesus Cristo, né? É através da pregação do anúncio, do querigma, né, que acontece o autêntico encontro com Jesus. Por isso ele deve ser uma oferta imprescindível a todos. A pastoral litúrgica considera algo fundamental, que é o poder do Espírito e da palavra, né? Quer dizer, tudo isso para dizer, nós temos que centralizar. O documento 107 falava justamente isso, que nós devemos centralizar toda a nossa ação pastoral na palavra de Deus, no anúncio dessa palavra, tá? A liturgia faz a comunidade. Eu acho que aqui eu já explorei, inclusive, né, com vocês, nesse sentido, que não pode haver liturgia se não houver comunidade. Pode ir para frente. A comunidade faz a liturgia. Como? Pela resposta à convocação do Senhor, pela escuta da palavra, pelos apelos do Senhor, pela oração confiante e gratuita, pela ação de graças e o louvor, pelos cantos e ações simbólicas, pelo assumir a missão e o envio. A liturgia educa a comunidade, né? E ela educa a comunidade como? Pela participação nossa ativa e consciente, pela ação ritual, pela participação da comunidade, pela ação do Espírito Santo, que age em cada um de nós e age de forma gratuita, né, em todos os membros da comunidade. Portanto, nós somos educados no Espírito. A liturgia é enviada em missão. Vai precisar clicar. Na liturgia, a comunidade é acolhida e enviada em missão, é chamada a viver a caridade de Cristo, é convocada pelo testemunho da justiça de construir uma sociedade, um lugar e mesas fartas do pão para todos. E aí temos o Medellín, né, que vai dizer um pouco de tudo isso. Eu citei só, eu acho que Medellín, ele reforça essa ideia do Cristo centro e de que a celebração nos leva a um processo de libertação do homem todo, de todos os homens. Pode ir para frente depois desse também, pode ir para frente. Portanto, a pastoral litúrgica é um compromisso da igreja, é uma ação da igreja, é uma ação comunitária, é uma ação ministerial, profética, vivificadora da fé,
ligada ao pastoreio de Jesus Cristo, não é? Ao bom pastor. Veja, o primeiro item lá é muito importante, né? É ação de igreja. O que eu faço não é coisa minha. O que eu faço é ação comunitária, não é pessoal, individual. Eu sou uma igreja ministerial, de ministério. O que é a palavra ministério? Serviço. Eu sou uma igreja profética. Eu sou uma igreja missionária do bom pastor para frente. E aí, obviamente, se exige de todos nós uma missão, se exige de todos nós a missão e o compromisso responsável. Ou seja, a missa termina, começa a missão. Uma missa, uma celebração, uma liturgia bem preparada, com certeza abastece o cristão, a comunidade, para ser missionária, né? O que existe nas paróquias, tendo em vista a pastoral litúrgica? Tem que explicar. Aí fala assim, o que existe nas paróquias? Os espaços, a sacristia, o som, enfim, as coisas que existem na paróquia. Pode ir para frente. O que temos na igreja para a pastoral litúrgica? A comunidade, a diocese, são estas, a diocese, o regional, a CNBB e a Santa Sé, é que orientam a liturgia. Outra coisa que está, e que o Bento colocou ordem na igreja, foi isso, né? Cada um fazia o que queria da liturgia. E não é bem assim. Existe uma orientação. A nível de a comunidade da paróquia deve estar unida à diocese, ao regional, São Paulo, no caso, a CNBB e a Santa Sé, né? Vocês sabem que para cantar uma música na igreja tem que passar pelo crivo da Santa Sé? Aqui a gente não respeita isso. Eu fiz uma música, eu vou pôr pelas normas, não poderia cantar se não passasse pelo crivo, obviamente não vai até Roma, né? Mas pelo menos o crivo da diocese e da CNBB. Para que existe tudo isso? Para que existe tudo isso? Está terminando, gente. Servir ao culto e ao louvor. Tem que praticar. Garantir a celebração do mistério pascal. Organizar as celebrações. Favorecer a participação do povo. Ajudar a comunidade a celebrar melhor. Cultivar a vida litúrgica na comunidade. Mostrar a fé da comunidade. Incentivar o amor a Deus e ao próximo. Comprometer-se com o plano de Deus. Viver a liturgia de Jesus Cristo. A pastoral, então, existe para ajudar os cristãos a celebrar melhor, inspirada no bom pastor, que quer que nós celebremos bem esse grande mistério que nos faz ser mais cristãos, mais pessoas de Jesus Cristo. Que liturgia deve impregnar? Uma liturgia que revele o Deus Pai amigo, acolhedor, cheio de misericórdia, ternura, bondade, carinho. Portanto, uma liturgia, né, da misericórdia, da mistagogia, né, centrada no mistério, veja bem, animada no espírito, assembleia como sujeito da ação litúrgica, o diálogo entre Deus e seu povo reunido, orantes, alegres, leves, nobres e participativos, né? Seguidora de Jesus, servidora da humanidade, proclamadora da paz, comprometida com a justiça, peregrina aberta ao diálogo, comunidade de fé, anunciadora do reino e que faz memória da Páscoa de Jesus. Por isso, a celebração litúrgica não pode ser um acidente, algo rotineiro, destinado a ocupar espaços secundários ou periféricos, mas momento preparado e esperado, momento de prazer e festa, mergulho naquilo que seremos em Deus, antecipação da glória celeste que é o céu. Nós somos parteiros da pastoral litúrgica nas comunidades, né?
escutar, ouvir, perguntar, cativar, conviver, etc, 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 etc. São consequências, digamos aí, do bom pastor e da vida mistagógica. Estamos numa organização de serviço, portanto, né? A liturgia não pode ser algo que me promova, mas deve ser alguma coisa que nos dê a possibilidade de servir melhor a comunidade. Então aí fala-se sobre o trabalho em equipe. Eu acho que vocês já fazem isso aqui, sempre da vida, partindo da vida, à luz da teologia, da tradição da igreja, da teologia da liturgia, da teologia litúrgica, da tradição da igreja. Então, essa equipe de trabalho deve refletir, né, no método ver, julgar e agir, toda essa dimensão teológica que nós apresentamos aqui. Então, a pastoral é um serviço pensado, é preciso ter ser algo dinamizador, ajudar a comunidade na caminhada e ter uma estrutura de serviço e de construção. Aí fala sobre as equipes, que vocês já têm, certamente. As equipes são imprescindíveis, né? O trabalho de liturgia não se faz sem equipe, né? É equipe de celebração, e deve ter uma equipe maior que a equipe de pastoral litúrgica, que é aquela que coordena tudo isso, né? Cuja função é essa, ó. Então, você tem a equipe de missa, tem as equipes de missa, com aqueles que leem, com os ministros, e tem uma equipe que organiza tudo isso. Essa equipe maior que organiza tudo isso se chama pastoral litúrgica, né? Formada de pessoas integradas nas várias equipes, né? E para que elas servem? Para planejar, animar, coordenar, avaliar a vida litúrgica, como deve ser melhor compreendida a liturgia. Nós estamos vivendo a liturgia mistagógica. A pastoral litúrgica, essa equipe maior, vai dar uma sustentação a todas as missas, a todos os sacramentos que se realizam na paróquia. A função é essa que eu já acabei de dizer para vocês, né? Pode ir para frente. Em resumo, as principais tarefas da equipe pastoral litúrgica são animação da vida litúrgica, planejamento, coordenação, formação, assessoria e avaliação. Acho que está claro isso, né? Aí são as fontes, são onde a gente encontra material para trabalhar a pastoral litúrgica. Não sei se eu corri um pouquinho agora no fim por causa do tempo, né? Na próximo encontro, então, nós vamos trabalhar um pouquinho mais agora as partes da missa, colocando um pouquinho tudo isso dentro da celebração da missa, tá? Então, o que é rito, o que é a liturgia da palavra, o que é a liturgia eucarística e a questão da missão, tá bom? Muito obrigado a todos, desculpe aí da correria daí. Então, foi bom?